Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 4 do módulo 8. Solução numérica para equações diferenciais ordinárias. Tá, pessoal? Em particular, a gente vai estudando até aqui métodos para resolver problemas de valor inicial. Então, agora a gente vai, como havia prometido na aula passada, vai derivar aí o que a gente chama de métodos de série de Taylor, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Esses métodos de série de Taylor são importantes para a gente estimar o erro que a gente comete quando a gente deriva certos métodos, tá? Então, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho sobre como é que a gente pode fazer aproximações a partir da série de Taylor, tá? Então vamos lá, ó. A primeira coisa importante é que eu posso calcular o valor da função num ponto aí y1, y2, yn, né? Desde que y seja suficientemente suave e a série de Taylor esteja fazendo aí uma boa aproximação da função, tá? Então a gente sempre vai pegar, pessoal, como referência um ponto para construir a série de Taylor, né? A gente vai construir a série de Taylor em torno de um ponto x de n, tá? Então eu estabeleço aí esse ponto que vai ser utilizado como referência para a gente derivar a série de Taylor. Então tá aqui, ó, esse ponto y de n, tá? Então a gente vai sempre construir a série em torno desse ponto x de n. Um ponto importante, na verdade, pessoal, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Um ponto importante é que você tem que tomar cuidado, porque aqui você tem a função. Então veja o seguinte: a função y de x é aproximada pela série de Taylor em torno de x de n, que vai dar o quê? Y de n, de xn, mais y' de x de n, vezes x menos xn, mais y duas linhas x de n, vezes x menos x de n elevado ao quadrado sobre 2 fatorial e assim por diante até y de k, x de n, x menos x de n elevado a k sobre k fatorial. E aqui você tem o termo de ordem k mais 1 que tem um xi de x, tá? E esse xi de x é um valor entre x e x de n. Esse outro termo que a gente está mostrando agora aqui, esse último termo, ele vai ser um termo que a gente não vai levar em conta, tá certo? Esse pedacinho aqui, que a gente não vai considerar na nossa aproximação. Então, ele é o erro que a gente vai cometer ao fazer a aproximação até a ordem K, né? A gente vai usar a série de Taylor até a ordem K, então o nosso erro vai ser esse termo de ordem K mais 1, tá? Então, se y de x tem derivada de ordem até K mais 1, contínua, em um intervalo fechado I, que contém os pontos sobre os quais são obtidas as discretizações. Então, existe um valor ali, mk mais 1, que é o máximo do valor que a derivada késima mais 1 da função assume naquele intervalo i, tá? Então, esse aqui é um valor que majora, vamos colocar assim, o valor máximo que a derivada, é o valor máximo que a derivada pode assumir da função derivada de ordem k mais 1, que a função pode assumir no intervalo i, tá? E aí, esse majorante, ele vai limitar o nosso erro que a gente vai ter ao fazer um truncamento da série de Taylor até a ordem k, tá? Então, isso aqui vai ser o máximo valor que o nosso erro pode assumir. A gente vai multiplicar esse m de k mais 1, que é o máximo valor da derivada de ordem k da função, vezes um x menos xn elevado a k mais 1 sobre k mais 1 fatorial, tá? Então, isso vai dar o erro que a gente vai cometer ao fazer a aproximação da função por uma série de Taylor até a ordem k, tá? Então, isso aqui é a série de Taylor, é a aproximação que a gente vai utilizar para a gente poder calcular o valor da nossa função no ponto xn mais 1, tá? A partir do ponto xn. Isso que é importante. Então, a partir do ponto xn, como é que a gente vai usar a série de Taylor para calcular o valor da função no xn mais 1? Aí com essa fórmula aqui um pouquinho grande, né, pessoal? Enfim, então o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. A gente pode representar
de forma mais compacta, o que é xn elevado a j, né, ou com parênteses ali, cuidado, representa a aproximação da jésima derivada da função de yx em xn mais 1, tá? Então, quando eu falo yn mais 1 j parênteses, na verdade eu estou pegando a derivada jésima da função no ponto xn mais 1, tá? Lembrando aí que o nosso espaçamento h ele é obtido como xn mais 1 menos xn, tá? Porque é igualmente espaçado e tal, isso a gente já comentou lá atrás, tá? Nas aulas anteriores. Se você não viu as aulas anteriores, recomendo. Acho que deve ter aparecido o card ali para você assistir aulas anteriores, tá, pessoal? Bom, então olha só, pessoal. Eu quero calcular o valor da função no ponto x de n mais 1. E eu vou usar, então, o valor da função no ponto x de n mais a derivada, o valor da derivada primeira da função no ponto xn vezes h. Então, eu estou pegando essa fórmula da série de Taylor e estou colocando numa representação um pouquinho mais amigável, se é que dá para ficar mais amigável. Então, ao invés de escrever isso aqui com esse monte de índice que embaralha um pouco a vista, eu estou botando aqui y de n. Então, esse aqui é, na verdade, esse cara aqui de cima é o y de n, tá? Esse cara daqui é o y de n derivada, primeira, vezes h. Então, esse aqui é pontos igualmente espaçados h. E aí vai ficar um pouquinho mais compacta a nossa anotação, tá? E o nosso erro aqui também eu escrevi numa forma mais compacta, tá? Repara que aqui virou h de elevado a k mais 1 sobre k mais 1 fatorial. Aqui não mudou tanto, né? Aqui ficou um pouquinho melhor, mais fácil de visualizar, tá? Legal. E aí o que acontece, pessoal? Bom, eu vou precisar de uma anotação, melhorar um pouquinho essa anotação, para eu mostrar uma coisa interessante agora, ó. Vamos lá, ó. Vamos ver o que a gente vai obter, ó. Eu tenho aqui a derivada da função, né? Eu já tenho aqui, que é f de x, y de x, y de x. Vou chamar de f isso aqui, tá? E aí você fala, pô, mas por que você vai chamar isso de f? Porque quando você vai usar a série de Taylor para fazer aproximações, para resolver o seu problema de valor inicial, olha só o que vai acontecer. Você vai precisar da derivada segunda aqui, ó. Isso só para fazer a ordem 2. Eu saí da ordem 1 e fui para a ordem 2, tá? Na série de Taylor. Então eu vou precisar de y duas linhas de x. Eu vou ter que pegar essa função aqui, esse carinha aqui, derivar em relação a x, mais a derivada em relação a y. E como a derivada é em relação a y, eu vou aplicar a regra da cadeia. Isso aqui vai dar vezes a derivada de y em relação a x. Então, eu peguei esse f derivei em relação a y e depois eu fiz a derivada do que está dentro, que é y. Então, a derivada é y' de x, que é essa funçãozinha aqui, tá? Então, se eu escrever numa notação compacta, vai ser f de x mais f de y vezes f, tá? Aí você fala, poxa, mas por que você vai precisar fazer essa conta? Não precisava complicar. Precisava, porque se eu já vou usar o método de série de Taylor de segunda ordem, eu vou fazer a minha conta até aqui, ó, pessoal. Então a gente está fazendo de ordem K, né? Nossa, vamos fazer de ordem até K. Legal, olha a complicação que vai dar isso, ó. Então aqui eu vou pegar isso aqui eu já tenho, né? Eu consigo calcular, digamos assim, porque é o y de zero, né? Aqui, esse cara daqui eu tenho essa função aqui, eu consigo também calcular. É só jogar o valor de x0 aqui e fazer a conta. Isso aqui é h, basicamente. H. Aqui, até aqui tá tudo bem. Agora, esse carinha daqui, ó, é essa conta aqui de cima, pessoal. Ficou complicado, hein? Aqui, não tanto, né? Mas aqui, ó, isso aqui é h, porque é igualmente espaçado, h ao quadrado. E aqui é 2 fatorial e aqui é da 2. Então, a grande complicação é fazer essa conta, né, pessoal, para a ordem 2. Então, se eu quiser colocar numa notação um pouquinho mais compacta, eu posso colocar aqui desse jeito, tá? E detalhe, isso aqui continua na linha de baixo, tá, pessoal? Não terminou. Então, aqui ficou numa notação não tão compacta. Você vê que começa a embaralhar um pouco o cérebro, fica um pouco complicado de ler isso aqui, né? É a derivada da função em relação a x no ponto xn e y de xn. Ó, a derivada da função aqui desse y'. Eu vou fazer uma segunda derivada, só que agora em relação a y de xn e y de xn vezes esse y' aqui, tá? E esse termo a gente já mostrou que pode ficar mais simples. Então, se eu quiser agora colocar essa coisa do h que eu havia comentado aqui em cima,
vai ficar y de n vezes h vezes o valor da própria função que já está definida aqui em cima, só que no ponto xn, yn. Aqui tem o cálculo dessas derivadas aqui que a gente não vai mostrar em detalhes. E aqui vai virar o valor da função, tá? Isso aqui você vai ter que aplicar para x0, para y1, depois depois que achou um, acha o 2 e assim por diante, tá? Você pode reaplicar esse equacionamento. O que eu queria observar? O que é importante aqui, pessoal? Para vocês não ficarem preocupados, né, com o andamento dessa situação aqui, que é realmente preocupante. O importante da série de Taylor é que eu consigo relacionar a série de Taylor de ordem k igual a 1 com o método de Euler. Tá? Então eu pego aqui a série de Taylor até a ordem k igual a 1, obtenho esse primeiro equacionamento que está dado aqui, y de n mais 1 igual a y de n mais h, é derivada de y no ponto n, para n variando de 0 até 1, até 2, assim por diante. E o método de Euler nada mais é que a mesma coisa, só que aqui ao invés de n eu botei k, e ao invés de y', eu botei f de xk, yk. Mas dá na mesma, tá? E aí por que isso é importante? Porque significa que eu posso concluir que o método de Euler é um método de série de Taylor de ordem 1, e eu consigo fazer a estimativa do erro que eu vou cometer usando o método de Euler, tá? Porque com a série de Taylor eu consigo ter a estimativa do erro. Eu acho que esse é um ponto importante aí do uso da série de Taylor, tá? Esses conceitos parecem bastante complicados e confusos, pessoal, mas eles vão ficar mais claros com um exemplo numérico. E outra coisa importante é que, tirando essa questão do estudo do erro com a série de Taylor, a gente vai ter um método alternativo a essa questão da série de Taylor. Eu só vou mostrar um exemplo numérico interessante, como é que a gente pode aplicar essa questão do conceito do cálculo do erro através da série de Taylor, e depois a gente vai fazer outras derivações alternativas em relação à série de Taylor, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E em breve a gente vai ter programação Python. Não se preocupe, eu sei que o pessoal já deve estar com a mãozinha coçando. Pô, quando é que vai aparecer um programa em Python e tal? Mas a gente tem que fazer todos esses estudos para que a gente saiba o que está que tá bem delimitado, o que a gente está fazendo está adequado e não sair programando um monte de coisa sem saber por quê. Senão também não adianta o método numérico. Ah, tá funcionando. Por quê? Porque ele mandou fazer o código aí, funciona, põe aí para rodar e tudo bem. Não, tem que entender de onde vêm as coisas para que você consiga fazer de forma correta e adequada os métodos numéricos, tá, pessoal? Muito obrigado, então, e espero vocês na próxima aula, então, pessoal. Tchau!